quando você desencarnar, vocês querem ou não presenciar o próprio velório? Porque nós podemos nos apoiar em dois fatos. Primeiro, todos iremos morrer. E a segunda, ninguém levará para o mundo espiritual nada material. Assim será nosso retorno para o mundo espiritual. Que quem sente dor nessa palestra por alguém que se foi pelos próximos dias, sinta-se melhor, é o meu desejo, e eu dedico essa palestra para você. Mas se um dia você ver o próprio corpo no próprio velório, deixe para trás o que não é seu e vá à verdadeira vida espiritual, à nossa pátria, para os teus, e todos estaremos juntos. É só uma questão de tempo. Boa noite a todos. Mais uma vez, que bom estarmos juntos para estudarmos um pouco do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, colocarmos prática em nossas vidas e vivermos mais felizes. Tenho nessa palestra desejo de falar desse assunto, tive vontade, fui inspirado, talvez, por causa de alguém. Talvez alguém perdeu um ente querido por poucos dias, ontem, semana passada, ou está prestes a acontecer pela dificuldade do corpo físico. Pode ser que essa palestra tenha sido feita para você, tá bom? Para ajudar você num comportamento ideal ou melhor por esta pessoa, por este espírito imortal que veio a desencarnar e que com certeza deixou saudade, que vai intensificando cada vez mais com o tempo. Mas eu tenho uma pergunta a fazer a vocês, baseada numa revista que li, um texto dela, da Revista Espírita, que é a seguinte: quando você desencarnar, isso é um fato, não se assustem, vocês querem ou não presenciar o próprio velório? O que vocês diriam? Tem vantagens e desvantagens nisso. A história de hoje conta a história de um médium que viu um espírito no próprio velório. E o que ele passou, o que ele contou ou contará para a gente, é muito interessante. Porque às vezes, pessoal, você não vai ver o seu velório. Às vezes vai ver. Não depende muito dessa resposta de agora. Poderia até valer, até ser bom você, eu vou querer ver sim e aproveitar-se disso. Outros não queiram ver e verão na marra. Às vezes você vê o velório, o seu próprio corpo ali sendo sepultado, sendo velado, por respeito ao corpo que lhe serviu, que foi lhe emprestado, mas às vezes você vê por punição. De ter sido desrespeitoso ao seu próprio corpo, agora vai ficar preso a ele um bom tempo. Mas aqui, a questão que Kardec nos traz como referência, conta essa história de um espírito que passou por isso. Ela está na Revista Espírita, de 1858, do mês de dezembro. Chama O Espírito em seu próprio funeral. Antes, só para a gente saber um fato que a doutrina explica, a separação do corpo físico e do espírito não acontece na hora que o coração parou de bater ou na hora que o médico declara morte cerebral. Ela começa antes disso. A separação para o desencarne começa na agonia do espírito ou do corpo físico. Eu vi meu cachorro desencarnando, vi o processo dele ficando quietinho, entrando num estado ali de agonia e parar de respirar. Dá para perceber que o corpo físico está tendo ainda reações ainda físicas, o espírito, pela doutrina explicado, ainda ligado ali preso, mas já começou um processo irreversível. E não começou só depois da morte. Portanto, o desligamento da vida física nem dá para imaginar quando começa. Eu gostaria até de dizer que o meu já começou. Por quê? Quando eu reencarnei e comecei a ter a noção da vida real, que é a vida espiritual, que bom se eu já perceber que vai chegar uma hora em que eu vou ter que deixar tudo para trás. Porque nós podemos nos apoiar em dois fatos. E se alguém achar que isso não é um fato, levanta a mão e argumente contra. Primeiro, todos iremos morrer. Isso é um fato. Ninguém consegue provar diferente. A própria maneira como Sócrates, Aristóteles usavam a explicação da lógica, e para provar que uma coisa era uma coisa, eles diziam:
Você quer provar que uma pessoa vai morrer? Eles diziam, todo homem é mortal. Eles usavam quase sempre esse exemplo para dizer, olha que fato inquestionável. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É um princípio de duas hipóteses para fazer uma conclusão. Então a primeira é que todos vamos morrer. E a segunda, do mesmo modo se quiser argumentar contra, é ninguém levará para o mundo espiritual nada material. Ninguém consegue levar o que não lhe pertence. E ninguém consegue deixar para trás o que lhe pertence. Como assim? Meu carro me pertence. Não, seu carro não lhe pertence. Pertence o seu carinho, a sua paciência, o seu idioma. Isso lhe pertence. O que é seu, você leva. Não precisa nem pedir para Deus. Mas o que não é, não tem como levar. Então, baseado nesses dois fatos, vamos ouvir essa história e colocarmos, quem sabe, em prática na nossa vida. Disse assim, então, Kardec, eis um exemplo bem característico e muito interessante para nós. Por não tratar-se de um espírito invisível que escreve por intermédio de um médium, mas sim de um espírito que é visto e ouvido junto ao seu corpo, tanto na câmara ardente, quanto na igreja, na câmara funerária ou durante o serviço fúnebre. Parece que a minha mãe entrou ali atrás, a menos que os meus olhos sejam enfeitiçados. Não, é ela mesmo, que já mandou beijo com a mão esquerda. Canhoteira, é ela mesma. Então, olha que interessante. Ele conta assim. O senhor X, e esse senhor X é o nome do desencarnado, por respeito Kardec não colocou, acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia. Essa palavra apoplexia apareceu também lá no livro O Crime do Padre Amaro. Aparecia muito com essa de Queiroz, apareceria muito com Machado de Assis, significa AVC, tá bom? Um acidente vascular cerebral, apoplexia. Algumas horas depois de sua morte, o senhor Adrien é um amigo deste senhor X. Um de seus amigos achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Ele viu distintamente o espírito andar em todas as direções. Imagina uma coisa interessante. Você está num velório e vê o defunto andando. Mas não é o próprio corpo. É ele, mas fora do corpo. Mas é a mesma roupa que ele está usando no caixão. Cara, deve ser uma reação interessante, hein? E ver como o Chico via, a ponto de não poder dirigir um carro, porque não sabia se era um espírito ou uma pessoa encarnada que estava atravessando a rua. Então era melhor ficar do lado do passageiro sem olhar para frente, porque senão ele atrapalhava quem estava dirigindo. Por isso que eu acho que quando o médium atropela alguém, ele podia alegar, achei que fosse espírito. Aliás, você não viu? Vi, mas achei que fosse espírito. A hora que eu escutei uma desculpa não vai colar, hein? Aí de repente eu escutei blum, não era espírito. Né? Era uma pessoa. Mas daí ele diz assim, então, que ele vê essa situação. E ele vê esse espírito com a esposa dele. Ele viu esse espírito andar para lá e para cá, em todas as direções. Olhar alternativamente para seu corpo, no caixão, e para as pessoas presentes, e depois sentar-se numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência de quando vivo. Vestia-se do mesmo jeito, sobrecasaca preta e calças pretas. Estava com as mãos nos bolsos e parecia desconfiado. Olha que interessante. A pessoa, o espírito, vivendo a mesma vida. Achando, o que está acontecendo aqui, meu? Não é possível que eu estou louco, que eu estou sonhando. E às vezes, para aqueles que responderam, quero sim passar pelo meu velório, vai ver coisas muito agradáveis. Os familiares, amigos que vieram de longe, as vibrações positivas, mas também verá coisas desagradáveis, falsas lágrimas, pessoas felizes, já interessados no que não lhe pertencia, mas se achava que pertencia. Então continua. Durante esse tempo, a esposa procurava um papel na escrivaninha. O marido olhou-a e disse, procurarás em vão, nada encontrarás. Ela nada suspeitava, nada ouvia, porque somente o senhor X era visível para o senhor Adrien. É a mediunidade de vidência, pessoal. O médium vidente tem a capacidade de ver espírito, e não é pelos olhos da carne, porque se fosse pelos olhos da carne, qualquer ser humano veria. São olhos mediúnicos, olhos que podem até ser percebidos com os olhos fechados.
Tem relatos da pessoa estar cega, ela fala, eu vejo espíritos, e é cega. E dá para entender, ela está vendo um espírito ali naquela situação. Mas é importante saber que este relato, Kardec reforça no início, não foi ditado por um médium, como se, no caso, o Chico ouvisse e ele escrevesse essa história. Não. Um homem comum viu isto e contou para o Kardec e ele escreveu. Ele viu essa cena e nada sabia em si da doutrina. O Kardec, nesse momento, estava construindo a organização da doutrina espírita. Dá muito peso na validade desses argumentos. Então ele continua dizendo assim, ó. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, igual aqui, vai ser velado um dia, passa a noite no velório, né? E depois vai ser enterrado só no dia seguinte. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o senhor Adrien viu novamente o espírito de seu amigo, vagando ao lado do caixão. Entre ambos, travou-se uma conversa. Agora esse espírito chegou lá e falou com ele. Ele perguntou assim, né, notemos de passagem que o senhor Adrien não é sonâmbulo. Kardec está escrevendo. O que é o sonâmbulo? Não é aqueles filmes do Tom e Jerry que o cara acorda com aquela touca lá e vai andando. Até foi difícil para mim desconstruir essa imagem, que era sonambulismo, eu já pensava o corpo se movimentando. E era interessante que ele sempre andava naqueles prédios que só tinha aquelas estruturas de ferro, né? E ia andando e tinha um guindaste passando, ele pegava certinho aqui e aí descia lá no outro, era muito legal. Quando eu vi isso na sessão da tarde, das 2 às 7 da noite, assim. Quer dizer, não tinha nada para fazer mesmo, né? Hoje eu corro tanto atrás do tempo. Mas aí, então, ele dizia, ele não estava sonâmbulo. O que é sonambulismo? Vamos imaginar que o Lê, agora sentadinho ali, entra em processo de sonambulismo. Ele vai ficar quietinho, não vai dormir. Pode até dormir, mas aí seria uma emancipação da alma. É mais certo que ele fique com poucos movimentos, mais quietinho, mas o espírito dele sai ou deixa o corpo dele e começa a se relacionar com o mundo espiritual. Aí ele passa a ver o mundo espiritual também. Aí então ele se relaciona, conversa com alguém e volta e conta pra gente, por exemplo. Isso é o sonambulismo. Tem um processo disso mais intenso, que é o êxtase. É quando ele vai a regiões ainda mais elevadas, é mais profundo. Essa situação tem contato e traz a informação ou vê o mundo espiritual. Isso não chega a ser uma mediunidade, porque ele não serviu de intermediário. Ele mesmo foi pessoalmente buscar informação. Então, ele falou, não se tratava disso, porque a pessoa estava completamente lúcida, acordada, andava para lá, e era o caso do senhor Adrien. Então, ele conversa. Notemos de passagem que, nesse momento, como o dia anterior, ele estava perfeitamente desperto e que o espírito lhe aparecia como se for um convidado para o enterro, o próprio espírito do desencarnado. Aí ele perguntou assim, amigo, diga-me uma coisa, caro espírito, o que você sente agora? Ele respondeu, ao mesmo tempo conforto e sofrimento. O amigo encarnado fala, não compreendo o que me diz. Ele responde, sinto que estou vivendo agora a minha verdadeira vida. Entretanto, vejo o meu corpo aqui neste caixão. Apalpo-me e não me sinto. Eu fui atrás para ver que não é esse apalpar, é tentar pegar o próprio corpo ali. Apalpo-me no caixão e não sinto, cara. A minha mão passa no vazio. Assim, que nem tem um filme em cartaz, o Ghost, está no cinema, lançamento. Nossa, que delícia. Eu tinha acho que 5 anos de idade esse filme. Ghost, do outro lado da vida. Tudo bem. Então ele tentava pegar na maçaneta, passava e ele assim, não precisa da maçaneta, querido, pula na porta, você passa. Então ele fala, eu vejo ali, tento me apalpar, mas não me sinto. Aí ele continua assim, ó. Contudo, sinto que estou vivo e que existo. Serei eu, então, 2 seres? Deixe-me sair desta noite, deste pesadelo. Havia uma perturbação na cabeça dele. Não importa muito agora se ser espírita traz vantagem. O que traz vantagem é a moral, o comportamento. Por isso ateu, católico, evangélico, qualquer tipo de ser humano não tem vantagem pela religião que tem. Tem vantagem se segue a religião, porque todas são boas. Todas dizem não roubar, não matar, não cometer adultério, não fazer o que fere a moral. Todas, se forem respeitadas, está muito boa.
O problema é achar que um comportamento material exterior vai lhe dar vantagem, tá bem? Então ele diz isso. Ele perguntou, deverás ficar muito tempo assim? Pergunta este amigo, o encarnado. O desencarnado fala, oh, não. Graças a Deus, meu amigo, sinto que despertarei em breve. Seria horrível se assim não fosse. Tenho as ideias confusas, tudo é obscuridade. Penso na grande divisão que acaba de ser feita e da qual ainda nada compreendo. Então, ser espírita talvez dê para nós uma vantagem. Qual? Um certo conhecimento que é seu corpo ali e é só um velório que você realmente desencarnou. Se você sentir-se assim, não adianta chegar para aquelas pessoas encarnadas, porque talvez elas nem escutem, nem falem com você, e falar, acho que eu estou sonhando, me belisca. Porque ela não vai conseguir beliscar nem que queira. Pede para alguém que está te ouvindo e que você percebe assim, me belisca, mas pede para beliscar devagar. Porque esse se sente. Se chegar um obsessor, deixa comigo, cara. Ele torcia igual o seu Madruga torcia o braço do Kiko, assim. Era um beliscão para valer. Aí então ele fala, nada compreendo. O amigo pergunta, que efeito lhe produziu a morte? Ele fala, a morte? Eu não estou morto, meu filho. Você se engana. Eu me levantava, contando agora o fato, e de repente fui atingido por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Depois me levantei e imagine você o meu espanto ao me ver, ao me sentir vivo e ter ao meu lado, sobre o ladrilho, o meu outro ego deitado, o meu corpo ali deitado. Deve ser chata essa sensação, né? Meu, imagina você se ver ali. E você caiu numa posição feia, assim. A minha avó, a linda mãe da minha mãe, falava assim, quando ela percebesse que ia chegar a morte, ela ia dar um ar de riso, assim. Minha avó falava cada coisa. Como se fosse, por exemplo, a Mona Lisa, sabe? O que adianta nessa hora você estar bonito? Eu mais quero é ficar vivo, meu. Aí ele dizia assim, então. Minhas ideias estavam confusas, ele continua. Eu tentava me recompor, mas não conseguia. Vi minha mulher chegar e velar-me, lamentando-se, mas eu me perguntava o motivo daquilo. Eu a consolava, falava-lhe, mas ela nem me respondia, nem me compreendia, nem me ouvia. Portanto, não deixa nada para trás. Fala de uma vez. Tem uma história que aconteceu com a Ninha, essa menina que está aqui comigo, a minha namorada, que ela falou o seguinte, que uma vez ela viu um acidente de moto e o rapaz tomou um tombo feio, bateu com a cabeça feia e ficou ali parado. E ela presenciando, chega lá e vai conversar com a pessoa. Oh, não se mexe, não, já vamos acionar o resgate, não sei o quê. E a pessoa, eu preciso falar com a minha família, eu quero ver meu filho. Eu imagino o que esse rapaz devia estar sentindo. E aí ela começa a falar, não, fique calmo, já vai para casa. E de repente ela começa a perceber que começou a sair sangue do nariz dele, das narinas. Isso não é muito boa notícia. A menos que seja um tapa que você levou no nariz. Sangue exterior aqui. Aí falou, porque isso aqui, de repente ela começa a perceber sair sangue do ouvido. Isso não é bom. É uma hemorragia interna, pode ser um rompimento de um vaso grave. E aí ela falou com ele, ele falando, e percebia-se um desejo intenso de estar com a família. A Aninha até comentou assim, puxa, eu não sei, mas eu fui a última pessoa a falar com ele porque ele desencarnou. Desencarnou ali, perto, momentos indo para o hospital. Mas eu acho que isso tudo vai acabar se a gente não deixar nada para trás. Quando eu perguntei se vocês queriam ver o velório de vocês, o funeral, era mais para causar no coração de vocês a ideia assim, tanto faz eu estar vendo minha mãe, meu pai, meu irmão ali, mas desde que eu não tenha nada para falar para eles, porque ali não dá mais para falar, não é mais hora. É como se aquele aluno que não quis fazer tarefa, não prestou atenção na aula, está faltando 1 minuto, ele resolve abrir o caderno e bate o sinal, ele quer fazer agora. Agora não dá tempo mais. Não tem, professor, nada. Você vai voltar no que vem. Agora você vai falar com essa turma quando der. Então, se vocês desencarnassem agora, ficou alguma coisa para trás? Se ficou, vamos tentar resolver. Vai lá, fala com a pessoa, pede desculpa. Tão bonito o gesto de humildade. E se ele acabar com você por aproveitar o teu momento de humildade, deixa que ele acabe. Ele vai ter que responder por que não foi mais manso por isso também. Mas então, é muito importante porque quando eu viajo para muito longe,
eu senti já que a minha saudade pelo Henrique aumenta muito, mesmo tendo o mesmo prazo do que quando eu estou aqui em casa e ele já não está lá em casa. Como assim? Por exemplo, que eu entregue o Henrique então num domingo à noite, numa segunda de manhã, para passar lá com a mãe dele, e vou pegá-lo na quinta-feira. Eu passo então a segunda o dia inteiro, a terça o dia inteiro, a quarta o dia inteiro, a quinta na hora do almoço eu pego ele na escola. São 3 dias e meio. Eu sinto uma saudade controlável. Mas quando eu estou lá em casa e ele foi para a casa da mãe dele e eu vou viajar, no primeiro dia que eu estou longe, eu fico com uma saudade incrível. É intensa. Dá vontade de ligar para ele. Por que será? Porque dá uma impressão que eu estou fora de casa, fora do meu dia a dia, fora do meu cotidiano, fora da possibilidade que se eu quisesse falar com ele. É muito dolorido essa impressão quando a gente percebe que morremos. Vocês vão ver, se nós pudermos nos atentar um pouco, que dor para morrer não existe em si. É como se fosse, dói para dormir. A hora que deita na cama, lá, o soninho vem chegando, dói. Não, não dói, então é mais ou menos assim. Quando você acorda no dia seguinte, não dói também, vai acordando. É assim. Mas o sono é um treino para a morte. Treinamos para morrer todo dia, mas falta uma parte que a gente não treina. O quê? Imaginar que a gente nunca mais vai poder falar com quem está aqui na Terra. Por enquanto. E se 3 dias de viagem é o suficiente para eu dar tanta saudade dele, imagina esperar 40 anos para vê-lo. Imagina o que acontece no meu íntimo, no meu coração. Então ele fala isso. Ela nada ainda compreendia. E isto me torturava, diz o homem, quando a mulher não ouvia, e deixava meu espírito ainda mais perturbado. Só você me fez bem, meu amigo, porque me escutou e compreende o que eu quero. Olha o que ele diz. Você me ajuda a pôr em ordem minhas ideias e me faz um grande bem. Isto que eu queria pedir para vocês, se vocês... mas eu nunca vi espírito, eu nunca falei. Há uma maneira de você organizar as ideias de quem você ama e que já morreu. Faz oração para ele. Faz oração acalmando, como se você estivesse falando com ele. Meu filho, mamãe está aqui. Não precisa ficar perturbado, com medo. Pode descansar tranquilo. Olha quanta gente está com você. E vamos imaginar que não estou vendo ninguém. Preste atenção, olhe sim, eles estão aí. Porque é certo que estão. Ninguém é deixado de lado. Não há na doutrina algo que diz que os espíritos bons, os anjos da guarda, cruzam os braços porque não merecemos ajuda. O problema é que nós não conseguimos enxergá-los de tanto desconexão que temos com ele. Não nos referenciamos a ele durante o encarnado uma única vez. Nunca pedimos do coração a proteção, a companhia. Nós sempre tivemos um comportamento muito materializado. Então, a oração acalmando, pedindo que ele preste mais atenção, que não se assuste, que ore a Deus. Vamos orar com a mamãe aquela oração que você fazia com a mamãe. Vamos orar juntos o Pai Nosso. Mesmo que ele não esteja te ouvindo assim diretamente, ele fala, eu acho que eu vou pedir aquela oração que a mamãe fazia comigo, e fazem juntos. Esta é a maneira de você ajudar, de fazer o que esse amigo está fazendo para o outro, o verdadeiro amigo, colocando em ordem a coisa na cabeça, porque não dá para fazer de outro jeito, não tem outra maneira agora. Então ele diz assim, mas, ele pergunta, isso me faz um grande bem, mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura, o cérebro está esmagado por esta dor, irei vê-la, talvez agora ela me entenda. Este médium, ouvindo o espírito falar, ouve dele assim, agora você me ajudou, eu vou voltar lá para minha mulher, eu vou vê-la, e quem sabe agora ela me entenda, porque ele já estava mais equilibrado melhor. Até logo, meu caro amigo, me chame que eu irei vê-lo, farei uma visita de amigo, surpreender-te-ei. Até logo. A seguir, Kardec escrevendo, o senhor Adrien o viu aproximar-se do filho que chorava. Olha agora, ele volta lá, então falou com a filha, volta para o velório e o espírito vê o filhinho chorando. Cara, essa parte deve ter sido difícil, hein? A mulher da gente, a gente gosta, mas não gosta igual o filho, meu, não tem jeito. O filho é muito forte. Eu sempre gostei de perguntar para minha mãe uma pergunta, e só perguntava perto do meu pai. Mãe, a senhora gosta mais de mim ou do meu pai? Nossa, que covarde, hein? Covarde.
Daí ela falou, dos dois. Foi assim pra mim. O quê, mãe? Não entendi. Daí ela falou, mãe, como que a senhora pode gostar menos de uma criatura que saiu das suas entranhas e outra que a senhora encontrou na rua? Que era meu pai, esse. Mas meu pai sempre foi tão cabeça boa, nem se importava. Ele falou, eu sei, mas entre você e sua mãe, eu gosto mais da sua mãe, viu? Ele falava pra mim. E aí, então, ele diz assim, o senhor Adrien viu aproximar-se do filho que chorava. Viu o amigo, o irmão, o X, curvar-se sobre o filho. Ficou alguns momentos nessa posição. Depois partiu rapidamente. Não havia sido entendido, nem ouvido, mas sem dúvida imaginava ter produzido algum som. Aí, entre aspas, o Espírito falando, eu estou persuadido, diz o senhor Adrien, aliás, não é o Espírito, é o encarnado, eu estou convencido de que o que ele dizia chegava ao coração do filho. Eu vos provarei isso. Eu o vi depois e ele estava mais calmo. Olha que interessante. No primeiro momento que ele foi falar com a mulher, não conseguiu fazer nada. Tentou, se aproximou, ela não ouviu. Quando ele conversa com esse amigo que o viu, o acalmou, passou uma impressão de que ele não estava louco, porque mesmo que você esteja vendo uma situação, mas ninguém fala com você, você parece que um fantasma, alguém te ouviu, te acalmou, ele vai e talvez da maneira correta consegue entender e comunicar-se com o filho, mesmo que o menininho não falou nada com ele. Kardec colocou assim uma observação linda. Este relato está de acordo com tudo quanto havíamos observado sobre o fenômeno da separação da alma. Confirma em circunstâncias muito especiais esta verdade. Após a morte, o espírito ainda está presente ao corpo. Acreditamos ter diante de nós apenas um corpo inerte, ao passo que ele vê e entende tudo quanto se passa ao seu redor. Penetra o pensamento dos assistentes e vê quem entre si e eles a única diferença é a visibilidade e a invisibilidade. As lágrimas hipócritas dos ávidos herdeiros não o enganam. Aí ele põe a última frase. Quantas decepções devem os espíritos experimentar neste momento? Então, quem quer ver o velório, prepara. Porque tem gente que gosta de você, mas tem gente que gosta das coisas que você possui momentaneamente. Perde o dinheiro para você ver quantos amigos você perde. Perde a posição social que você tem e conta quantos amigos foram embora. E eu digo, não foi nenhum amigo embora, porque esses nunca foram seus amigos. Aquele que voltar ou que se aproximar de algum modo para te ajudar, você vai perceber, puxa, esse era meu amigo. Nessa lição, pessoal, nós temos dois motivos para mudar o comportamento. Primeiro, porque os entes que amamos, quando morrem, sofrem muito essa saudade. Imagina que tem um time inteiro aqui na família e um vai morar longe. Quem sente mais saudade, será? Todo mundo dele ou ele de todo mundo? É lógico que ele sente. Ele está com a consciência. Ele, às vezes, está num lugar sem ninguém que possa ali trazer um pouco de calma. Eu estava num casamento no sábado, brincando ali com o Henrique, num momento, tinha uma piscina, as crianças começaram a nadar, ele quis nadar. E ele tira a roupa sem nenhuma preocupação. Corpo lindo, tranquilo, cara. É legal a inocência, assim, né? Vai lá, Henrique, dá cada mergulho, nadava. E eu estava ali perto dele, não tinha roupa de banho e nem colocaria. Estava ali perto, estava ali tranquilão, e ele começava a nadar para lá, e aquela criança na água. De repente ele levantava assim, meio perdido que lado que ele estava, né? Ele virava assim. Era só uma confirmação. Meu pai está aqui. Ele está aqui. Isso é bom para a gente. Se eu saísse dali, era capaz dele levantar e começar a me procurar, e se não achasse, começava a chorar. Mas tem certas coisas que não encontram o papai. E era bom estarmos preparados. E acima de tudo, quem ficou na base, como eu costumo dizer, quem não é porque o astronauta vai embora, ou vai para o espaço.
A base são aqueles que ficam lá no computador tentando ver a hora que a nave pousa na Lua, a hora que ela se acopla à estação espacial. Vocês viram como comemora? Aquela festa. Por quê? Porque é uma equipe trabalhando para ajudar o astronauta. E imaginem que somos essa equipe. Aquele que desencarnou está ali tentando manter contato, está desesperado, não sabe o que fazer, está perdido. Se não foi alguém que acompanhou a doutrina ou que teve essa ideia da informação do desencarne, da vida espiritual, fica muito perdido. Vamos rapidamente ver se o que esse espírito contou tem a ver com o livro dos Espíritos, o pilar da doutrina espírita. No item 150, alternativa B, Kardec perguntou assim, ó, a alma leva consigo alguma coisa deste mundo? Resposta, nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que esta criatura tenha feito da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixou na terra. A Ferrari que o Fer prometeu é futilidade. E é melhor que vocês não queiram ganhar. Não preenche cupom no Taust. Não joga na Mega, cara. Vai que você ganha. A tua vida vai piorar. Se você ganhar uma quantia de dinheiro assim assombrosa, ela piorará. Dou minha palavra. Dê pra mim. Faz outra... Não, mentira. Você acha que dá pra mim? Não joga. Porque você acha que as pessoas não vão se aproximar de você, tem interesse. E a gente não tem como lidar com, a gente não sabe lidar com tanto dinheiro. É melhor que fique nessa luta, ganhando, como a minha mãe dava aula por 37 anos como professora, com 2 crianças pequenas. Fui criado por uma funcionária, dona de casa, também a dona Rosa, a madrinha do meu irmão, eu também considero ela como minha madrinha, mas assim, uma coisa assim, muito, muito lutada, conquistada passo a passo. Isso construiu valores no coração dos meus pais que passaram por... Isso constrói valores, não uma vida fácil. Vida fácil não constrói nada. Pelo contrário, constrói um ser humano preguiçoso, orgulhoso, acha que pode e que não pode, dentro de uma possibilidade de não ter nada, realmente. E aí ele perguntou, na 154, é dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. É aquela assim, o ato da separação dói? Não, não dói. É como se dormir dói. É aquele que eu disse. Não há um fato de que dói nesse momento. E tomar anestesia dói? Não dói em si. É possível fazer com muita tranquilidade. Mas o apavoro, isso atrapalha muito o processo. Mas em si, morrer não dói. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que do momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um desfrute, um alívio para o espírito, que vê chegar o término do seu exílio. É uma libertação. Então, para muitos espíritos, como Chico Xavier, Madre Teresa, essa turma mais elevada, o desencarne é uma delícia, porque se libertam do corpo difícil que pediram para ter na Terra para serem bem-sucedidos. Aí vem uma explicação de Kardec maravilhosa. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. É melhor morrer velhinho, é melhor. Às vezes a gente fala assim, morreu como um passarinho. Aí o professor Nazil fala, o quê? Levou uma pedrada? É assim? Morrer como um passarinho, pessoal? É envelhecendo, ficando bem velhinho, chegar numa cama bem quentinha, tranquilão, 140 anos e desencarnar. Mas nem tanto, né? Vida em abundância, né, pessoal? Não vamos pedir... 92 anos o Chico Xavier desencarnou, para mim tá bom. Quando eu tiver com uns 90, eu peço uma moratória de mais uns 30 anos. Não, por quê, né? Comentário de Kardec. Durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório. A morte é a destruição do corpo somente. Não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa a vida orgânica. Então, se perguntarem para vocês, você é espírita? Sou sim. Como que é que eles explicam como que a gente morre? Você não diga assim, o espírito sai e o corpo, quando não tem mais espírito, morre. É o contrário. O corpo morre
porque tomou um tiro, porque ficou velho demais, porque houve esgotamento dos órgãos, e após essa morte, ele se liberta. Morre primeiro o corpo, depois o espírito vai embora. Em várias partes está escrito assim na doutrina espírita, tá bem? Mas esse processo que você falou que começa antes quando você percebe, como o Richard Simonetti, que eu acompanhei várias vezes, várias visitas na casa dele, no hospital, que já estava se desligando. A própria Tânia falava, ele já está mais no mundo espiritual do que aqui. É um processo de desligamento, é bom para o espírito, essa consciência do fato real. Está se desligando, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Então ele diz, a observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é mais ou menos o da libertação. Em outros, porém, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado, durante alguns dias, semanas, meses ou anos. Poxa vida, cara. O que é vida material e vida sensual? Não tem nada a ver com você ter suas relações com seu esposo, amá-lo, viver os momentos de prazer digno de um casal que se ama. Entre dois homens, entre duas mulheres, entre um casal, com respeito, dentro das leis morais, sem promiscuidade, sem riscos, sem traições. Isso não é a sensualidade que ele está falando. A sensualidade é quando você vê, por exemplo, naquele seriado House of Cards do Netflix, quando uma estagiária vai tentar alguma coisa com um cara superior, e ela escolhe uma roupa bem decotada para tentar ajudá-la no ingresso da promoção, do concurso que ela queria. E a esposa do político observa a cena, e quando ele sai, ela fala assim, será que o decote ainda funciona como progresso, como ingresso para concursos entre os políticos? Ele responde assim, para alguns ainda funciona, para mim já deixou de funcionar há algum tempo. Essa sensualidade que é o problema. Você usar o seu corpo, o seu charme, quem sabe até ir além disso para conseguir um negócio. E isso vai lhe complicar. Porque você está usando o seu corpo por uma vantagem que não era para usar assim. Era para você se preparar e honrosamente prestar o concurso e falar. E se ele começar com coisa, você sai desse emprego. Ou então você fala, eu não vou me admitir isso. Se o senhor puder me empregar, eu estou precisando muito do trabalho. Mas se o senhor pensa em ter uma mulher além, eu não vou fazer. Porque na hora da vida real a coisa complicará. Então essa é a questão do sensual. Ele diz, o desprendimento é muito mais demorado, pode levar até anos. O que não implica existir no corpo a menor vitalidade. Quer dizer, o corpo já morreu de velho, você não separou dele ainda. O que mostra que não tem que sair espírito para manter o corpo vivo, não. Porque o espírito está lá e o corpo já morreu. Então ele diz, a menor vitalidade, nem a possibilidade de voltar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Nós vamos fazer usufruto da matéria. Faço usufruto do meu corpo, do carro, preciso de um carro para trazer até aqui, ou seria um Uber, qualquer coisa, que não deixa de ser um carro, uma ajuda material. Mas eu tenho que saber que aquilo não é meu. Eu tenho que me desapegar da matéria, e desapego não é desamor. Se apego fosse amor, Jesus seria o homem mais apegado do planeta. E pelo contrário, foi o mais desapegado. Tanto que quando ele desencarna, ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que é só o que eu sou. E ele fala, mãe, esse é seu filho e filho essa é sua mãe. A Maria, e era João, vai morar em Éfeso com João, porque nem a casa ela tinha para morar. Então você percebe a liberdade que Jesus teve na hora da morte. Nenhuma tormenta. Mas nós estamos um pouco longe disso. E olha que pergunta legal que Kardec coloca. A alma tem consciência de si mesma imediatamente após o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, preparemos para esse estado. E ele vai dizer, em equilíbrio, quem fez o bem, nada teme. Sente a paz no coração, aguarda o período correto, sabe que a ajuda já vai vir, tenha submissão à vontade de Deus, e logo, logo a gente já está despertando e sendo ajudado. A perturbação que segue após a separação da alma e do corpo é do mesmo grau, de mesma intensidade e duração para todos os espíritos?
Você já sabe essa resposta, mas olha, não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está se purificando ou mais purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que acabasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. Então, se você tem uma coisa no seu corpo físico, por exemplo, um problema de estômago, e morre, aquele que está muito materializado sente dor de estômago ainda, meu. Às vezes você vê no mundo espiritual, espíritos em reunião mediúnica, sentindo dor na perna, sentindo dor no... E nem tem, mas o corpo dele já se desintegrou. Como é que pode estar doendo? É a mente dele. Kardec fala que a nossa religião, diferenciada da grande maioria, é que as nossas dores são morais. E as outras explicam que são dores físicas. É queimadura, é garfada, é corte. Não, essa dor é só mental. O dia que você fala, não tem mais perigo, não tem. Às vezes você consegue ir conversando, convencendo o espírito de uma coisa. Às vezes não é possível. Por mais que você fale para ele, ele não cede, ele fica mais tempo com essa dor. Olha que lindo. O conhecimento do espiritismo, essa é para vocês, hein, encarnados, exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa desta perturbação? Então vocês vão morrer e são espíritas. Vai ajudar alguma coisa? Ele fala, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são as duas virtudes que maior influência exercem neste momento. Então, pratica o bem como puder. E não precisa praticar o bem indo lá para a África. Porque tem gente que vê o trabalho, por exemplo, do Wagner Moura e quer ir lá na África ajudar. Não, não precisa não, tem gente na esquina. Deixa que já tem gente graúda lá. E se você for para lá, você vai ficar com muita saudade do teu filho. Então não vá. Eu penso, posso ajudar dentro de casa, posso ajudar meu pai e minha mãe quando precisarem, por enquanto são independentes. Meu pai não tem nenhuma filha mulher, e ele queria uma gêmea quando estava grávida do meu irmão. Não veio meu irmão, menino. Eu falei, homem perigoso, hein? Depois que eu fico velho, eu vou morar com quem? Não, dá para morar com a gente também. Mas a gente não sabe, o homem é ponto, né? Mulher é muito mais elevada. Você vê a Lívia, a Calpurnia, compara com o Flamínio, com Públio Lentulus, compara os caras. Daí a gente vem e faz... minha mãe fica grávida outra vez. Agora a menina... Era eu. E foi maravilhosa. Minha avó queria porque queria uma menina. Essa mesmo que na hora da morte queria dar o ar de riso. Quando meu pai ligou para ela, falou assim... Mamãe, mesmo sendo mãe da minha mãe, ela é sogra dele. Ele fala, já nasceu. Ela nem pergunta assim, como é que tá a Neide, que é a minha mãe, que chegou aquela hora. Ela não pergunta da minha mãe. Ela fala assim, o que é o sexo? Porque nem sabia, não tinha ultrassom. Ou se tinha, era muito caro. Ele fala assim, é o quarto rapaz. Ela tem 4 netos só. Ela fala assim, porcaria. E desliga o telefone na cara do meu pai, cara. Eu falei, meu, que recepção maravilhosa. Eu sinto a dor, cara, até hoje. A minha avó, ela vai me pagar esse espíritozinho. O cara acabou de dar palestra. Não, sabe da brincadeira da gente. Mas ela falou isso aí. Então, exerce uma influência grande saber dessa condição, mas não ajuda nada a saber. Pelo contrário, pode até te prejudicar caso você fale, nossa, cara, e agora? Agora que são elas, né, meu? Perdeu o tempo. Eu não posso fazer nada por você, amigo. Nada. Eu posso te ajudar, vamos embora, sai daí. Mas é uma dor imensa, eu imagino. Um detalhe que mostra pra gente que valores morais não tem muito a ver. Carta de Humberto de Campos para Chico Xavier, relatando a morte de um Papa, morte do Papa Pio XI. Ele diz assim, ó, cercado de todas as honras pontificiais, o Papa Pio XI agoniza. De seus lábios exausto, nada mais se ouve, além de algumas palavras ininteligíveis. Seu coração está mergulhado na rede dolorosa das perturbações orgânicas, mas seu espírito está lúcido, como de uma sentinela a quem não se permite dormir. Alvorece o dia. O cara passou a noite naquilo. Preparam-se os sinos de Roma para anunciar às matinas
a antiga cidade dos Césares, e o velho pontífice tenta ainda mais uma vez articular uma palavra que expresse a sua vontade derradeira. Todavia, não obstante todas as dignidades sacerdotais e apesar de todos os títulos nobiliárquicos de um soberano terrestre, sua santidade se despede da vida material sob os mesmos imperativos e regulamentos humanos da natureza. A morte não lhe reconhece autoridade e a asma cardíaca lhe devora as últimas possibilidades de prosseguir na tarefa humana, chamando-o a novos testemunhos. Não importa que seja Papa, meu velho. Não reconheço autoridade. Reconheço cada gesto de amor que o Papa fez e cada gesto de maldade. A minha lista está aqui, ó. E não tem nenhuma parte dizendo Papa, Pontífice. Não. Não tem nada que venha antes do teu nome. E nem teu nome. Só tem o que você fez, o que você representa, o que você é nessa situação. Então, pessoal, não vamos cometer a bobagem de prejudicar aqueles que já desencarnaram, nossos amados entes queridos, e nem fazer, quando nossa vez chegar, uma tortura que não precisa ser assim. Se vocês estão vindo aqui na Irmã Catarina, se vocês estão tentando ser verdadeiros espíritas, põe em prática mesmo, para que a gente, na hora de desencarnar, tenha uma leve perturbação, como uma turbulência de um voo, mas que não caíram máscaras de oxigênio, não. Porque toda vez que aquela mulher vai, se cair máscara, põe primeiro, eu não quero nem aprender por essa máscara. Não quero que caia, não. Imagina que por máscara que está sem oxigênio ali em cima. E a gente, às vezes, faz coisas muito bobas, muito desnecessárias. Uma história linda que aconteceu e que mostra claramente aquela história de apostar na loteria, chama O Homem dos 20 Contos, está no lindo caso de Chico Xavier. E ele disse que um homem que sempre apostava na loteria, sempre jogava para ganhar e dizia que se ele ganhasse, ele daria 20 contos de réis lá para o centro do Chico Xavier. Eu vou jogar, senhor, e se eu ganhar eu dou para o centro. Eu vou jogar, se eu ganhar eu dou. E um dia o homem ganhou. E ele deu? Não deu. Obviamente que não deu. Por quê? Não está preparado para dar. Estava barganhando com Deus. E pode saber, às vezes até Deus falou, tá bom, filho, eu vou fazer você experimentar do que você está falando. E ele oferece. Quando isso aconteceu, o homem sumiu de Pedro Leopoldo. Se via o Chico por Belo Horizonte, evitava-lhe a presença. Imaginem, costumava dizer, na prosperidade crescente que o céu me concedera, em minha ingenuidade, o homem falando, que eu prometi uma dádiva a um centro espírita que se melhorasse de sorte. Quantas asneiras falamos sem perceber. Verdade, senhor. Quantas asneiras você está falando. 14 anos se passaram e o homem da sorte grande morreu. É novidade que ele ia morrer para a gente? Não. E é novidade também que ele não levou o dinheiro dele? Não, também. Foi combinado nosso no começo da palestra. Duas hipóteses que não tem como negar. Duas proposições, dois postulados, dois axiomas. Não vai deixar de viver para sempre aqui na Terra, vai morrer e não terá como levar. E ele assim, ó. Passados alguns dias, este homem em espírito aparece na sessão do Centro Espírita Luiz Gonzaga e diz: Chico, Chico, disse ao médium, buscando abraçá-lo, preciso pagar a minha dívida, estou devendo 20 contos de réis ao Luiz Gonzaga e eu vou trazer o dinheiro. Acalme-se, meu amigo, disse o Chico, agora é tarde. O câmbio mudou para você. Não se preocupe, a sua fortuna está em boas mãos. Não, nada disso. Ele disse, o dinheiro é meu. Não é mais, meu irmão. Você está desencarnado. A entidade gritou, gritou, chorou e acabou perguntando em lágrimas. Mas e agora, Chico? O que fazer? Esqueça-se da terra, meu amigo. Nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a ele nossas contas e tudo estará bem. Amparado pelos benfeitores espirituais da casa, o homem dos 20 contos, já desencarnado, retirou-se, porém, chorando muito. Não queria que ninguém que viu essa palestra, passasse por isso. Queria muito poder ajudar vocês. E a história que eu até retiro de um livro do Richard Simonetti, um grande amigo, que passou por isso há poucos dias, conta que havia uma família muito feliz. Um homem, um rabi,
sua esposa, dedicada, amorosa, e 2 filhos, 2 lindos filhos. E este rabi, por obrigações religiosas, se ausentou por um bom tempo, ficando fora próximo a um mês, deixando a esposa com os 2 filhos. Imaginem 2 filhos bons, amorosos, cuidadosos, respeitosos de pai e mãe, e num acidente que aconteceu na cidade, os 2 morreram. Eu não consigo imaginar a dor mais profunda no coração da mãe que perde um filho. Só consigo imaginar se foram 2 filhos. Porque eu disse aqui que não morreu um filho. Morreram 2 filhos. Eu não disse que morreu qualquer filho. Eu disse que morreram aqueles filhos. Aquele filho que todo mundo fica triste. Que fala, é muito bom esse menino. Não é justo o que aconteceu com ele. Como se nós tivéssemos alguma condição de dizer o que é justiça. E a mãe sofreu muito. Na ausência ainda do marido em viagem, e imagine que isso aconteceu há muitos anos, não tinha como se comunicar. Não tinha nem telefone celular. Não tinha WhatsApp, portanto, não tinha e-mail, não tinha nada. Tinha o retorno dele e aguardar. Mas apesar de ele ser muito respeitoso, moralizado, este homem era muito intempestivo, muito afobado, muito nervoso. Aqueles que recebem uma notícia e quase desmaia de susto, de pânico. Minha mãe é um pouco assim nervosa, meu pai é mais tranquilo, consegue acalmar a situação. E ela ficou preocupada de dar essa notícia para esse rabi e ele ter um problema, já que havia sido operado do coração e morrer. Então ela pediu a Jesus em oração. E é o que eu digo para vocês, nesse momento, pede ajuda a Jesus. Como se comportar para ajudar o filhinho, como se comportar para passar uma notícia difícil, como se comportar para sustentar a própria dor. E quando se pede do coração, ninguém fica sem resposta. E veio então a resposta e a intuição para que ela contasse da maneira correta ao marido como aconteceu de perder esses meninos. Ele retorna, dá aquele abraço saudoso, longos dias fora, retorna no fim do dia e chega logo perguntando, e nossos filhos, mulher, onde estão? Ela diz, calma, meu amor, os filhos virão depois. Primeiro vai tomar seu banho, vou preparar um jantar para você e comeremos juntos. Ele vai, tomando o jantar, ele pergunta, mas e nossos filhos, mulher? Estão demorando, não costumam ficar tão tarde fora de casa. Não se preocupe, meu amor, eles virão logo, eles virão depois. Mas eu quero que você me ajude com um problema. Que problema? Na sua ausência, foi-me emprestado 2 joias. E eu me afeiçoei demais a elas, e não quero mais devolvê-las. Como assim não quer devolvê-la? Isso é apropriação indébita. Nossa família, ainda que humilde, nunca se apropriará do que não é nosso. Assim são os nossos valores ensinados aos nossos filhos. Mas você não está entendendo, meu amor. As joias são lindas demais e eu não consigo mais me desapegar, desfazer delas. Então ele diz, não, eu vou lhe ajudar. Amanhã mesmo nós vamos devolvê-las. E ele diz, mas quem sabe nós não poderíamos comprá-las, diz o marido. Não estão à venda, meu amor. Não são joias que se compram. Mas então não vejo outra alternativa. Vamos devolver. Está encerrado. Ela fala, assim seja, meu amor, a sua vontade. Vamos devolvê-las. Aliás, elas já foram devolvidas. Eram nossos filhos. E foram devolvidas ao legítimo dono, Deus. O marido cai em si, reflete em toda a conversa e vê que a esposa tinha razão. Chora, mas não revolta-se contra Deus. Se abraça a mulher e busca um apoio um ao outro, assim que deve ser, para que os filhos estejam equilibrados e bem, e vejam que os pais não sofrem pela ausência, pela mudança de vida inevitável para qualquer um aqui na Terra. Nessa situação, eu tiro uma lição muito bonita. Submissão à vontade de Deus. O que pode ser mudado por você, mude. O que não pode, tenha resignação. Não entregue-se ao desespero, à dor, às lágrimas de revolta, porque isso perturba demais aquele espírito que às vezes está na sua casa, porque ainda não se desapegou demais da matéria ou porque veio te visitar e chegou numa hora errada. Mas mantenha seu equilíbrio, mostre a sua grandeza, a confiança em Deus, em Jesus e nas leis que Ele criou para a gente. Tudo o que acontece com o nosso corpo, um dia se estragará. O que os olhos da carne podem ver está morto ou vai morrer, diz Emmanuel. E nas lindas palavras de Augusto dos Anjos, pesadas porém verdadeiras, ele diz: a vida do espírito é como uma flor que nasce do estrume.
quando lhe diz a um corpo que está numa cama sofrendo: ei-lo o doente que se desengana. A úlcera é enorme, baba gosma escura, é o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor, empapa insana, na fusão miasmática sem cura, por sane e fel no ventre da amargura cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, e a morte chega, brusca, horrenda, eterna. Corre na garganta hirta fino gume, e a alma feliz nasce agora noutro nível. É um parto novo, e a vida imperecível desabrocha, igual a um lírio sobre o estrume. Assim será nosso retorno para o mundo espiritual, mas que ele seja um lírio perfumado e não um lírio contaminado. Que quem sente dor nessa palestra por alguém que se foi pelos próximos dias, sinta-se melhor, é o meu desejo, e eu dedico essa palestra para você. Mas se um dia você ver o próprio corpo no próprio velório, agradeça a esta máquina perfeita que o corpo é, emprestada por Deus para lhe fazer interagir e viver em mais uma encarnação. Mas deixe para trás o que não é seu e vá à verdadeira vida espiritual, à nossa pátria, para os teus, e todos estaremos juntos. É só uma questão de tempo. Muito obrigado a todos, que o Mestre nos abençoe.